Isso aí que você disse é tudo burrice. Que som da Xuxa é esse? Olá, X-Talkers! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. E esse promete ser polêmico, hein? Hoje eu estou com o Manuel Neto, ele que é musicólogo, cientista político e foi conselheiro nacional de cultura por 12 anos. Ele esteve em Brasília. Digamos que ele se considera um pouco polêmico e ele não tem rabo preso com ninguém. Ou seja, aqui no X-Talk a gente vai chegar no X da questão e tirar todas as verdades desse que é um ícone da cultura paranaense. É isso, Manuel. Seja muito bem-vindo ao X-Talk. Obrigado, Ana. E vamos bater papo com a cena local, com a cena nacional, quem sabe internacional. E obrigado por dizer que eu sou um ícone, eu não sabia. Olha, porque todo mundo fala de você, né? Bem ou mal, mas falam dele. Por quê? Porque ele é uma pessoa que rebate as coisas e prova. Isso incomoda muita gente. Não, Manuel, você me contou que as pessoas julgam você de um lado, da política ou de outro, mas na verdade não. Você sempre leva todas as suas respostas, todos os processos, sempre ipsis literis no paper. É isso? Não se briga com o pesquisador? Não se briga com o pesquisador. E o pessoal me processa, às vezes, inclusive, só porque eu expus alguma informação que é pertinente para a sociedade. E não é minha opinião. Minha opinião muda. A minha opinião é variável. A questão é que os fatos, os dados, as leis, elas estão lá para aplicar naquele momento. E depois as coisas também vão se adaptando. Mas as pessoas, elas levam pro pessoal, não gostam que você revele uma informação. E é meio por aí, sabe? Mas a gente tem, eu digo a gente porque tem coletivos que a gente está envolvido, a gente tem uma posição muito clara. A gente está do lado da população, do lado da cultura, do lado da arte, né? Também do lado da academia, queremos apresentar nas pesquisas e trazer a informação para as pessoas refletirem. Mas tem um lado, a gente tem uma posição que é pelo interesse da população. E aí tem gente que às vezes não está fazendo o que é do interesse da população, um grupo de interesse, um lobby, né? Um tapinha nas costas, o coronelismo, né? E existe muito O ainda. compadrio, tem tudo na base do tapinha nas costas da amizade. Independente de lado. Independente do lado. E eu vim em Brasília, pessoal. Vocês não pensem que Brasília é aquilo que vocês pensam que é. A gente já não vê coisa que agrada muito. Imagine o que ele viu para ter falado isso, né? Mas a gente trouxe o Manuel aqui, foi um grande presente, né? Uma pessoa com muito embasamento, muita cultura, estudou muito, né? A gente quer falar sobre Lei Rouanet, a gente quer falar sobre a música no mundo local, passada uma pincelada em Curitiba. Mas para a gente iniciar essa conversa, eu vou ser um pouco polêmica. O que você achou desse título que Curitiba recebeu de cidade, vírgula, mais rock and roll do Brasil? Olha, já existia uma discussão lá atrás, né, sobre Curitiba ter sido Seattle brasileira, Miranda, grandes produtores e críticos de música do passado, eles falavam assim, poxa, Curitiba é Seattle brasileira, é grunge, né, o Leminski falava lá atrás, né, Curitiba não tem mar, tem bar, Sim. né, e o Dalton falava daquelas figuras soturnas que andavam na noite com os capotes pretos, com esse clima sombrio. E o que o jovem faz em Curitiba? Não tem o que fazer. Então ele monta uma banda, né? Verdade, né? Então é uma cidade fria, que chovia muito, tinha aquela névoa, agora é mais rara, né? Sim. E tem todas essas relações com o leste europeu, com grupos dos imigrantes, e que pegam a autorreferência que encontra. Isso chama aquisição cultural na antropologia. Então você vai pegar ali o elemento que você tem mais ligação. Acaba Então, se identificando, né? sei lá, o AC/DC, o rock meio Black caipira, Sabbath. o rock inglês, o rock meio caipira, né, ou o rock mais durão, meio alemão, né, meio industrial rock. E essas coisas undergrounds e que não são normais no Brasil, né, que até o Beija-Flor, banda local, tem essa coisa, tem uma letra tem um disco que é Sem Swing, né, o nome do disco, né? Ótimo, perfeito. Sem Todo swing. curitibano é meio sem swing. É meio sabadão, né, o samba não vai bem. E tem o pessoal que tá indo bem já, né, já deu uma melhorada. Mas essa história toda, ela constrói essa visão, né. Aí a questão de como isso vai trazer benefício, o que vai ser, como é a questão técnica do imposto, se isso tem a ver com direito autoral, se vai trazer uma matriz que venda música local para o mundo, se a gente vai comprar camiseta de rock da China, você entendeu? Claro. São uma série de questões que a gente precisa discutir.
Aí é questão técnica, a ideia é ótima. A questão técnica é como podemos melhorar a ideia e trazer resultados. Por exemplo, o Yudes, meu amigo na associação comercial, é o vice-presidente. Ele é da Câmara Temática de Equipamentos Musicais e Instrumentos, o vice-presidente da CP. E ele é totalmente a favor desse tipo de iniciativa. Ele quer fazer na Westfalia uma rua da música, Olha que incrível. né? E aí, como que a gente vai trazer os benefícios? Como que vai treinar, capacitar os agentes para receber pessoas, para ter mais festivais, para trazer gente do Brasil e do mundo para assistir, a exemplo do Psycho Carnival, do nosso amigo Vlad, né? É trazer gente para consumir o rock em Curitiba, trazer grandes festivais internacionais e vender o nosso rock, porque o lucro limpo é o direito autoral. É o que você já produziu, já gravou, já vendeu no show e continua ganhando na rádio, na internet, pelo mundo, e traz dinheiro de todos os lados. Então, tem que ter a matriz autoral. Então, isso é um dos pontos fundamentais que ainda tem que ser discutido. E aí, por exemplo, Curitiba tem das leis mais rigorosas do Brasil, das capitais, com certeza, com relação a ruídos. Inclusive, a única lei de capital que está escrito não pode música. A música é citada na lei. Então, prefeito, dica, muda a lei. Vai lá, o atual Entendeu? É um prefeito, né? ponto, é um ponto, É um entendeu? ponto mudar isso. Tem aspectos que podem ser impeditivos, porque senão vão tocar no bar, não pode, porque os decibéis não é permitido, tem que ter áreas específicas para isso. Então, como melhorar essa ideia é o meu ponto. E eu acho que Curitiba tem essa pegada sim, desculpe quem não gostou aqui em Curitiba ou de fora, que também não gosta, mas eu apoio a ideia, né? E inclusive já falei para os autores da ideia que eu estou à disposição para a parte técnica, se precisarem discutir alguma ideia, onde tem pontos, a gente chama de ralos e gargalos, né? Uhum. Como a gente vai solucionar alguns aspectos para isso fluir melhor. Porque aí nessa hora a gente tem que ser meio Bruce Lee, né? Bruce Lee que falava assim, seja água, Be meu amigo, water, be be water. Sim. isso aí. É essa frase do Bruce Lee. E resolver o assunto para fluir o rock local e fazer as Olha, coisas. e fomentar a economia, girar o dinheiro fica aqui incrível. Você ainda acha que o rock, ele ainda é contra a cultura ou ele já virou parte meio dos sistemas? Faz tempo que o rock ele foi cooptado. Os Beatles, para alguns estudiosos da indústria da música, dizem que é um experimento. Sério? Ali naquele momento os discos passam a ser rígidos, portanto vale a pena exportar. Uhum. Era mais fácil de transportar, porque antes eles quebravam muito fácil. Chega o estéreo, precisava de um grupo que fizesse as experimentações, um produtor com a cabeça, junto com a gravadora, para dizer, vamos fazer aqui um estudo do estéreo, né? Estudos estereofônicos, né? E fizeram discos com esse tipo de experimento. E toda um ar, um visual, uma coisa que pudesse ser vendida facilmente e que pudesse, como peça de propaganda, criar o que se chama de metacapital. Metacapital é um capital simbólico. Você cria um conjunto de símbolos e de imagens e de representações que é maior do que o próprio grupo Ok. para ajudar a vender, Aham. né? E o rock ele tem sido domesticado. Tem amigos que tem artigos acadêmicos falando sobre a domesticação do rock. O rock ele tem sido domesticado desde, sei lá, Neil Sedaka, Nossa. entendeu? Lá atrás já estava sendo domesticado. E só que o conteúdo crítico dele floresceu em alguns momentos, nos anos 70, com o hip, no punk, no final dos São anos 70. momentos específicos da história, né? E locais. Até a população jovem daquela época, os beatniks, aquele público, né? Era diferente as gerações. Em algumas cidades, alguns estados, é conforme a época. Mas a atitude rock contestadora é que é o rock. O resto é produto comercial da indústria cultural, é o pop. O artista, às vezes, ele até tem uma pegada, ele como artista, que tem essa pegada, mas a indústria, isso é uma discussão do capitalismo que é muito marxista, vocês me desculpem, isso é do capital, é a análise do produto objetivo gerado, né? É que, basicamente, se converte tudo em produto, né? Tudo é vendável, Vira tudo. produto. Então, assim, mas a atitude do rock é que é o barato. Eu sempre digo para as pessoas, mantenham a atitude, porque a atitude do rock é ser contra as coisas, é ser polêmico, É criticar, é colocar o dedo na ferida. é fazer música que é contestadora, é visualmente contestadora, é sexualmente contestadora, né? É socialmente. Chocar visualmente. É provocar o sistema. Então, assim, sejam roqueiros, meus amigos. Deixar todo mundo desconfortável. Eu tô velho, mas eu vou ser sempre punk. Isso. Você foi punk? Olha, pouco visual. Conte pouco um visual. pouco dessa tua história. Eu sei um pouquinho, mas quem nunca ouviu falar? Eu descobri recentemente que eu nunca fui punk.
né? Mas eu digo, eu sou punk. Eu entendi que lá na minha infância, a literatura de ficção e os filmes da época estavam abrindo a porta do cyberpunk. Eu já nasci naquele contexto da crítica tecnológica, do futuro, Uhum. né, de como isso evoluir e vai dar errado, né? Tem aí o conceito de high-tech and low-life, né? E ele não deixa de ser punk, mas ele é um segmento. E não tinha com quem andar em Curitiba, andava com gótico, com dyke, com metaleiro, com punk, Sim, né, com louco e rockabilly, psychobilly, né, esse amigo aqui, né, sim. no rockabilly, né. Então, a gente tem essas situações que, você agrega grupos que são de identidades subversivas, subculturas urbanas, e ali você se identifica. Então, assim, agora, eu nunca fui muito de ouvir punk. Em casa eu Não. sou jazz desde moleque. Aliás, eu achei fitas minhas, cassete que eu fazia fitinha, fazia capa, fazia tudo e colocava misturada de coisa. E eu colocava desde afro-cubano, a eletrônico, a jazz, E a aonde você teve industrial. contato com tanta diversidade? Em casa, mãe, pai, alguém? Um pouco amigos, um pouco família, hã, e e amigos do bairro. Meu irmão viajava, às vezes trazia disco de fora, tinha amigos que traziam, e a gente tinha aí é o ponto, meu pai comércio exterior, e a gente tinha aqueles sons enormes, Aquelas caixas modulares, grandes, né, aquelas, claro. Aham. né, tipo assim, meio inox, meio alumínio, não sei que metal era, mas enfim, e meu pai foi executivo da Dismac, da Polivox, da CCE, ele trabalhou sempre nesse lado da tecnologia e da indústria, né. E a gente tinha muito equipamento em casa, então os amigos vinham gravar na nossa casa, a gente tinha o equipamento bom. Ok, que bom, né. E aí a gente conhecia ali na troca gravando coisa em casa. E eu fazia essas demos que eu tenho, assim, espalhadas, sei lá, fiz 100, 200, não sei quantos eu fiz. Então eu fazia para as pessoas, com o nome das pessoas. Eu fazia a capinha, fazia tudo. E eu acabei montando o selo depois, fanzine, programa de rádio, com essa experiência ali na pré-adolescência, gravando fitinha. Olha só, a gente estava num papo antes, né, de começar a gravar, que você o pai que perguntou para você qual é a importância de ter um selo, Sim, né. Para quem está ouvindo aí em todo o Brasil, está tendo acesso a esse conteúdo incrível, que essa entrevista vai trazer muita informação legal e de relevância para você. Qual é a importância da gente ter um selo? Tem a ver com domínio autoral, né? com isso, com a curadoria, com o endossamento, né, também com as mediações com determinados públicos, com quem faz relações entre públicos de nicho. Então os selos são relevantes. Tem diferença entre selo, gravadora, distribuidora, né, é que nem no cinema uma pequena produtor de estúdio faz o filme, mas ele não consegue distribuir, ele precisa, sei lá, da Paris Filmes, da Sony, Uhum. não sei o quê, senão ele não chega nas salas de cinema, né. E na música você também tem esse fenômeno, mas com o streaming, o que aconteceu antes com o P2P, que é o peer-to-peer, para quem não viveu essa época há 20 anos atrás, você pegava a música na internet, em plataforma, e trocava a música ali, recebia e pegava o arquivo e colocava no computador. Isso foi a transição do CD para a era do streaming. Teve a fase que você pegava a música e levava ela embora. Era bem mais legal, porque você pegava a música, o arquivo, né, de graça, na Napster, toda aquela Sim. confusão que aconteceu, né? E aí derrubaram esse sistema, porque não dava lucro para as gravadoras. Mas essa transição para agora, ela muda um pouco as relações, porque o artista ele pode colocar numa plataforma, que é, por exemplo, Spotify, né, Uhum. o que ela faz, o spot, né, ela coloca a luz em cima, Spotify, né, é o nome, é isso, Ó, interessante, hein? né. Então o conceito qual é? É que você se autoproduziu, porque é cada vez mais competitividade, equipes menores, e E ficou alguns mais fácil ter artistas. esses aparelhos, né? Não existe mais um Manuel que faz demos. Você faz a sua demo em casa. Faz em casa, o pessoal começou a montar home studios e a tecnologia, migrou, enfim, para plugins digitais, hoje está tudo no computador. Antigamente você precisava de um paredão de equipamento, pessoal, vocês não têm ideia como que era gravar. Eu peguei essa fase de gravar em mesa automatizada, 96 canais, a mesa é do tamanho dessa sala, Não, os né, canais são e um monte de equipamento na parede, lá com o Daniel do Digital, grande amigo. E Daniel é bom, hein? Vitor do Solo, estúdio. Então, tá hoje na Califórnia. E essas, aliás, gravei também com o Ali, que fez o som do Cidade de Deus, do filme, é daqui, Uau! né. E, enfim, mas falando sobre essa coisa da produção, da autoprodução, o artista ele se autoproduz,
é uma tendência desse século. E aí ele vai colocar nas plataformas. O que as pessoas não contam é que antigamente tocava jabá na rádio, tinha que pagar para executar. Hoje em dia a curadoria das grandes plataformas não deixa de ser o jabá 2.0. Então se você não tem quem te difunda, se você não tem engajamento natural, tem que ficar pagando mídia, você coloca nessas plataformas, mas você vai ter baixa visibilidade e mesmo com bastante execução dificilmente vai ganhar dinheiro. Então a maior dificuldade que tem hoje na indústria da música é fazer dinheiro. Quem está ganhando dinheiro são os atravessadores das plataformas. Um selo pode ajudar a fazer as mediações sociais, Fazer você um pouco colocar mais você em alto, né? contato com Uhum. produtores de shows do mesmo nicho em outras cidades e países, vai dizer esse artista é bacana, vai mediar com aquele público. Então, é um selo, ele cumpre um papel importante. Ele pode te dar um caminho mais fácil, né? Vai te dando a rota. Sim. Uau! Você estava falando dos streamings, né? Tava falando da música como ficou mais fácil. Você com o seu ouvidinho afiado, você consegue perceber quando uma música é feita por inteligência artificial? Olha, eu estou escrevendo um livro, né? E tá com 304 páginas já. E logo vem. Sobre inteligência E artificial. música. Opa! Esse é o futuro, hein? Eu estou tentando entender o processo e é até um processo que tem a ver com a minha própria história. Porque de produtor musical, né, e que fazia festas e shows, em Curitiba, eu acabei tendo selo, programa de rádio, garagem na Rádio Rock, né, que Em 1996 isso, né? lá com a Elim Pimentel, que hoje está na Pedreira, Paulo Leminski, né, que fundou a Estação Primeira, e com o Digão, que é o meu parceiro até hoje, que a gente fazia fanzine, escrevia para a Gazeta lá com a Bonico, cada ano fã tinha quase 100 mil leitores num fanzinão dentro do jornal. Nossa, o caderno impresso. era esperado. Era esperar, as pessoas ficavam esperando a esperado. sexta-feira. Uhum. Né? Então foi um momento bem interessante da cena local que a gente conseguia fazer essas coisas e ter um impacto, né? E aí, no final das contas, eu comecei a pesquisar mais esses assuntos que a gente está falando e comecei a ajudar na academia. Estou falando essa questão da ponte com a academia, porque aí eu comecei a estudar Lei Rouanet, direito autoral, as cenas independentes, o mercado, né? E streaming. E acabei chegando agora na IA, porque estava me incomodando esse negócio, estava olhando, e aí falei, não, vou ter que escrever sobre isso, né? E eu estava vendo o processo um pouco antes. Lá em 2016, criaram uma ferramenta chamada Voco, da Adobe, que permitia simular a voz de alguém. Isso é importante. Por que isso tem a ver com o momento atual da música, da IA e de tudo que está acontecendo? Porque até então as montagens de vídeo, etc., caíam num problema de sync. Sync é assinatura de voz. Ok. Cada pessoa tem uma assinatura própria. Então é muito difícil você simular. Então eles conseguiam fazer montagens, por exemplo, de jornalismo quando mente, Sim. ou essas operações tipo Black Ops da CIA, quando estão fazendo uma manipulação de mídia internacional política, né? Com essa tecnologia, e depois com o desenvolvimento da IA, começou a ficar mais fácil fazer as assinaturas de voz e copiar sons, copiar música, começar a ensinar machine learning, né, que é ensinar a máquina a pensar, copiar, aprender e criar novas ferramentas e novas maneiras daquilo se desenvolver. E eles começaram, a partir daquilo, a fazer cópias das obras que existem, né? Começaram até obras inacabadas, sinfônicas, finalizaram, pediram, olha, veja aqui, é o artista morto e finalize. Né? E começar a máquina a pensar. E aí, tudo é meio plágio, já vou chegar lá. Tá bom. Mas o ponto é que eles começaram Por favor, a fazer... se eu falar alguma bobagem, me corrija. Não, eu também falo bobagem, me corrijam, pessoal. Eu adoro, porque eu gosto de discutir. Ótimo, que bom, então você está em casa. E aí o que acontece? Eles começaram a ensinar a máquina a copiar padrões e ver se consegue fazer simulação de padrões. Ele tem limitações, porque ele vai fazer o quê? Ele vai pegar no ambiente de mineração de dados, os dados que existem na internet, e vão tentar fazer, a partir da mineração de dados, a chamada música generativa, que é nada mais do que você dá um comando, um prompt, você vai lá e escreve. Para quem não viu ainda, pessoal, pegue lá os programas que tem sobre isso. Não vou indicar os 10 piores que eu vi, porque eu não falo nem melhores, eu falo de piores, porque tem uma coisa aí que é horrível, né? Mas é interessantíssimo ao mesmo tempo. E aí você vai lá, escreve o prompt do que você quer.
e ele vai pegar referências do que existe, porque ela foi feita uma mineração de dados. E tem uma mentira aí. A indústria está dizendo que pegou a internet inteira e foi fazer mineração de tudo, então não tem direito autoral porque pegou toda a humanidade. Pessoal, um metacomputador, uma representação de um computador que pegou todo o conhecimento da humanidade, significa capacidade de processamento dobrada de tudo que existe na internet, de toda a produção humana. Tecnológica, inclusive, e de todos os bancos de dados, de todos os servidores. Então, isso que eles falam é mentira. Balela. Não dá Basicamente, conta. não dá conta. Basicamente, o que fizeram foi escolhas, teve curadoria de pessoas, e ele identifica a obra de alguns e de outros não. Então, ele está pegando obras, por exemplo, sei lá, Black Sabbath, Tim Maia, Uhum. um artista brasileiro do momento, algum rapper americano do momento, e aí ele faz aos moldes do fulano. E aí ele junta uma coisa de um e de outro. E caiu para mim umas brincadeirinhas que era assim, Black Sabbath, e o Black Sabbath pegaram o padrão do Black Sabbath e colocaram o Tim Maia cantando com o estilo Black Sabbath. Uhum. Pode falar palavrão? Fique à vontade. Ótimo. Então tem o Júpiter Maçã, que é o Flávio Basso, que foi do Replicantes, falecido. Ele tem uma música que eu acho muito bacana, que é Lugar do Caralho, que é um rock psicodélico, assim, viajandão gaúcho, rock gaúcho. E aí, no meio desse som, eles pegam o padrão dele, falecido, né? Nem tá aqui Tá. para se defender, e fazem ao estilo de Black Sabbath. E eu vou dizer para vocês, tá mal feito, Tá ruim. tá ruim. Só que a ideia é boa. Eu gostaria de ver uma banda tocando aquela versão. Uma versão humana. Uma versão humana daquilo, porque ficou bom, na verdade. Tem um conceito que ficou bom. Conseguiram trazer uma ideia que funciona. Então, o barato, como eu estava falando com o Paik fora do ar, é que a gente tem exercícios criativos, tem provocações que são possíveis, coisas que um arranjador, como foi meu professor Walter Branco, faria ali, demoraria, colocaria uma partitura, desenvolveria um arranjo para adaptar assim e tal. Ele faz ali em 2 minutos. Então tem um ganho de tempo, mas tem um problema. 2 problemas. Quais são os 2 problemas principais que a gente está vendo? O primeiro é que nós temos uma apropriação e eles não estão fornecendo dados. Isso vai dar Tá. briga, já está dando briga no mundo. Uhum. Inclusive o Paul McCartney lidera na Europa um movimento de uma coalizão dos artistas para a regulamentação da IA. Né? Tem nos Estados Unidos movimento, tem no Você é a Brasil. favor? Sim. É. Toda lei, toda tecnologia que afeta a sociedade tem que ter uma regulamentação. Isso é que nem carteira de motorista. Não é nada demais, é uma regulamentação, não é proibir. Tem que incentivar que a tecnologia seja bem usada e que ela gere os frutos. Né? Nesse caso, a recomendação das entidades ligadas a músicos está sendo: precisa abrir os dados minerados, eles não podem ocultar, e vai ter que regulamentar uma taxa de pagamento que vai ser viabilizada por propaganda, por sistemas de plataformas pagas, estilo premium, né? Então, aí ou você paga ou tem propaganda. E alguém vai ter que pagar a conta, porque isso vai gerar muito desemprego de músico. E aí a tua pergunta, Eu ia falar isso. a tua eu ia perguntar. pergunta é sobre se eu identifico. E a outra questão que afeta é o direito autoral, outro desemprego, né? E aí vem a questão da audiência. Por que eu acho que vai dar problema e realmente precisa de regulamentação? Pesquisa recente já apontou que 82% das pessoas não sabem a diferença, nem de arte visual, nem música, se foi criada por humano ou não. Preocupante. É preocupante. E aí tem todo um problema do consumo, porque Mas é o a que máquina não tem falta, né? subjetividade, no sentido psicanalítico, não tem Uhum. subjetividade. Então o que é criado, ele é frágil e ele é meio perturbador no sentido simbólico, ele pode dar danos. E eu falo isso para vocês porque eu sou um tipo de cientista, né? Que eu me coloco à prova na história. Então eu criei Você é a músicas, cobaia. sou em tudo, eu me coloco ali com o corpo e tô ali para experimentar. E eu criei 2.500 imagens, mais ou menos, e também fiz músicas e fiquei ouvindo 1 mês e pouco enquanto escrevi o livro, só música feita por IA, e eu adoeci. Eu adoeci. Isso para mim é um sintoma que tem que refletir. Mas a sociedade está indo nesse caminho, né? Eu sinto que a IA também veio para dar uma apressada em tudo, nesse tempo maluco que todo mundo está correndo atrás sempre.
porque mal ou bem, quando você senta para compor, para você tocar um instrumento, você aflora vários sentimentos e se desenvolve. eh, e, e eu vi que 80 e tantos por cento das pessoas não identificam o que é uma música feita por IA ou por um humano. É triste porque falta eh, o seu lado crítico, tá pouco lapidado. Formação das pessoas, o Exatamente. que chama de formação de plateia, a formação da audiência. Isso é culpa da indústria cultural. Veja, tem gravadora agora reclamando. Ora, eles soltaram tanta porcaria no mundo, né, no pop, na indústria cultural, soltando No coisas mundo que inteiro, o Brasil que o diga, né. deseducam a população o tempo todo, que a população está acostumada já agora com coisas que não têm uma qualidade, não tem subjetividade, não tem uma criatividade, batidas todas repetidas, a afinação todas iguais, sabe? Então, tem vários estudos, se vocês procurarem na internet, tem vários artistas que se dão ao trabalho de colocar 30, 40 músicas tocando uma atrás da outra para mostrar que é a mesma música, né? Então a gente já tem um problema anterior à IA que foi causado pela indústria cultural. E você acha que a A indústria ideia da faz isso de forma massificação. proposital? Claro, o meu estudo em ciência política foi sobre isso. Eu tentei traçar se o lobby do grande capital da música estaria pressionando ou estaria tentando manipular a opinião pública e o consumo da música. É difícil você explicar isso num termo de olhar cada um da população, fazer um estudo de Certo. subjetividade, de impacto, e tem algumas pesquisas sobre isso. Mas eu pensei, mas será que estão tentando? Como que você prova se estão tentando? No ambiente oficial. Eu fui estudar o lobby, os tratados internacionais, eu fui estudar os ambientes de regulamentação dentro do Ministério da Cultura e do Congresso, para saber se eles estavam agindo para colocar regras deles que os favorecem essas instituições a fazerem o jogo do jeito deles. E eu Então provei então que va então existe então vamos ação. lá. Existe ação lobista. Vamos Então eles estão tentando fazer essa manipulação da opinião pública Isso é conversado, isso a é partir da manobrado regra, para isso acontecer. nas regras, na estrutura, nas leis, na não regulamentação de algumas coisas que deveriam ser regulamentadas na internet ou na rádio, né, na educação musical, né, são contra. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma lei, eu fui junto com a Magali Kleber, professora da ABEM, e o Felipe Radsetti, Cristiana Saraiva, tantos outros amigos, a gente foi para Brasília lutar em 2006 para fazer a lei da educação musical nas escolas. Já começou errado. O presidente na época, o Lula, canetada no artigo 2, que tinha que contratar professor de música para dar aula. Então não adianta colocar na escola que vai ter aula de música se você não contratou um músico para dar aula, né? Então já começou errado ali, já deu errado ali. E depois a aplicação, fica muito esse jogo do liberalismo, né, porque tem o liberalismo bom, o ruim, Sim. né. Não Uhum. estou aqui dizendo que tem tudo um lado é mais certo do que o outro, eu estou dizendo que tem que problematizar, que quer colocar a educação no digital, aquele professorzinho na tela, né, Hum. e aí também é padrãozinho, música padrãozinho da indústria. Então, enquanto a gente não consegue colocar uma curadoria, um ensino que crie subjetividade, que liberte o indivíduo, que traga para ele um conhecimento, Que um senso tenha crítico do mundo, individualidade. Uhum. quer dizer, ele vai ficar submetido. E a indústria cultural, Matelar, Neuve e outros pesquisadores franceses que chamavam a questão do imperialismo cultural, eles já falavam desde os anos 70, que o imperialismo, as grandes potências, invadem os países pela cultura e, se não der certo, pelas armas. Então eles primeiro vão tentar impor a sua cultura aos outros povos, né. Então essa coisa da venda da música é ponta de lança do que alguns chamam do lado positivo como soft power, né. Eu chamo de imperialismo, mas é a mesma coisa, é dizer, como a gente impacta com os outros povos. E o Brasil também tem seu soft power, a bossa nova, MPB, etcétera, correu o mundo. A gente tem que saber Músicas de aproveitar extrema qualidade. e que tem que Nós temos vender o nosso artistas muito também, bons. faz parte do jogo. Então eu estou contando para vocês isso só para ilustrar que realmente, tem um jogo pesado aí. Uau! Bem, eu sou do rock desde que nasci, né, e ouvir isso é uma coisa de ouvir de alguém que estudou tanto e viveu, é falar: "Uau, eu sempre tive uma visão disso", lógico, não tanto com tanta clareza, com convivência como você, né,
Mas é uma pena mesmo. A gente precisa sacudir muita coisa para ver as coisas mudarem. Uau! E Uau! agora, veja, a gente tá falando isso, reclamava da televisão, a programação da Globo, que porcaria, o SBT, o Prestes, que é outro meu amigo, que é pesquisador de economia da cultura, Sim, Gugu, ele era Faustão, ele aquilo falava assim pra mim: "Mas Manuel, o SBT é um cassino. A Globo pelo menos tem produção até com autores brasileiros". Então ele dizia: "Não critique tanto, né". Porque eu sou um crítico acostumado de ECAD, de Globo, de tudo, né, e de outras coisas, de canais de televisão, enfim. Mas, a gente reclamava, porque a gente não sabia que ia vir o TikTok, né, então agora a gente tem ninguém consegue mais prestar atenção, todo mundo agora tem memória de peixe, né, você tem adore, né? 8 segundos, né, Sim. de memória, Mas e paciência para nada. paciência para nada, uma timeline infinita, e a timeline ela dá um prazer no sentido psicanalítico, é que nem você usar crack. Você passa, você vê uma coisa, nossa, isso me deu prazer. Aí passou, porque é uma bobagem. Aí Sim. você vai de novo. Pessoal, vocês são usuários de drogas se vocês fazem isso. Com certeza. Eu me pego em Sério. casa, às vezes, você tem que fazer uma tarefa, você pega o celular para ver o WhatsApp. Ah, você já para ali, já vem alguma coisa que você pensou e aparece, isso não é por acaso. Não, os dados, eles estão extraindo dados de microfone, lógico, não é alguém ouvindo, né, pessoal? Não tô É, falando que ninguém tá ali do lado ali. não, são bots, algoritmos, né, eles traçam nossos perfis, chama Psychographics, eles sabem quem a gente é a partir de um monte de cruzamento de dados psicológicos, né. Assim que eles fazem revoltas coloridas, Primavera Árabe, Jornadas de Junho, tudo isso foi usado tecnologia. Tecnologia, isso se chama guerra híbrida, já ouviu falar? Uhum, Sabia que eu sou o autor que trouxe esse conceito para o Brasil? não sabia. Se procura na internet meu nome, pessoal, e guerra híbrida. Eu fui a primeira pessoa a falar disso no Brasil. Hoje tem estudo militar citando o meu trabalho. Mas Pedro Lehner também, que foi no fez militar que eu li sobre, isso. sobre guerra híbrida, é o livro que é mais lido no Brasil. Tá lá ele dizendo que é o Prikbo, que é o americano radical na Rússia, o Pepe Escobar e eu somos os autores da teoria. Eu fiquei aqui pensando, uau, tô na teoria que usam para coisa militar. Mas é como acontece essa manipulação da opinião pública e manobras para derrubar governos ou para eleger governos, ou espalhar fake news, tudo isso tem a ver com o simbólico, com estudos de como nos manipulam na música, no cinema, na literatura. E eu descobri porque eu estudo esse outro lado, porque na verdade a lógica é a mesma. Eu estava vendo se eu estiver viajando, você me corta. Eu estava vendo esses dias um documentário sobre o Crowley, Aham. que foi lá dos anos 70, ele inspirou muitas pessoas, mas ele não podia chegar e falar do que ele acreditava. Aí ele punha nas músicas, e punha no cinema, que é aquele momento que você está descontraído, você não tem nenhum. Ai, que nem quando alguém vem te convencer de algo. Você já fica na segunda, você fala: "Ai, o que esse cara querer me vender, né, uma ideia, seja o que for". Aí quando você está assistindo um programa, que você está assistindo um filme, você está à vontade. Você fala: "Olha, E pode ser essas ideias interessante". quebram. São ideias que quebram as nossas barreiras e hoje em dia cada vez mais é porque é on demand, porque agora elas moldadas pelos algoritmos, eles mandam informações que são específicas para cada um de nós. Você acha que a gente vai ficar Uma dominação. escravizado para sempre? A humanidade, segundo os chineses, é cíclica. Então, se a gente olhar a ideia de yin e yang, que aquilo é um movimento permanente, aquele símbolo, Uhum. é a ideia da impermanência, a gente está sempre num conflito, uma questão que vai e Sim, isso volta, sempre, sempre. né? E tem pressões e flexibilizações e as coisas mudam. Pode cair um meteoro, um tsunami, né? Uma guerra mundial, uma bomba atômica. Mas o ponto é que O apocalipse sempre tá se tornando uma esperança. o apocalipse é um tipo de esperança, né? Mas a ideia de que a humanidade vai acabar, pessoal, é bem rara. Tem que ser um meteoro bem grande para Bem acabar, grande. né? Um buraco negro pintado do nada. Mas o negócio é que, em termos assim reais, né? Sem catastrofismo, o ponto é que as coisas mudam, né? Então Mas é meio sombrio criam. isso tudo que a gente tá passando, né. Mas eu não sei quando não foi. Não, Vamos olhar isso é assim, verdade. quando Quando não unificaram foi, a olhe pra China. trás. Quando unificaram a China, né, foi com violência, e daí virou um império.
né? O que que foi o Império Romano, né? Nossa, O que que foi a Idade Média e queima das mulheres porque eram libertas e lidavam com a natureza, natureza com plantas e folhas, com cura e tal, e mataram milhões, né? O que que foi o Holocausto judaico, né? Então, quando a gente vai olhando a dominação, a invasão, né, o extermínio das espécies que foram semelhantes a nós, né, porque o Homo sapiens exterminou, né, com o Neandertal, exterminou, Uhum. né? Então a gente está nesse espírito da humanidade que é realmente todos os filmes de ficção que é um alienígena nos olha, eles olham com uma certa compaixão, porque eles dizem assim: "Nossa", Coitadinho. na ficção eles olham assim: "Pois é, eles são horríveis, mas eles também são tão legais", né? Sim. Ai, coitadinhos, eles são bonitinhos. E esse é o fluxo da história, né? Então, assim, o que é ruim hoje, em outro momento pode ter sido pior. Pensa bem, quando tinha aqueles mecanismos de tortura que eu citei da era medieval, Uhum. né? Te colocavam lá numa caixa de metal com um monte de ponta e, né, eu, por exemplo, com essa opinião, eles não tinham feito como Voltaire, que colocava numa torre, né, Sim, matavam. matavam já, né, já jogam. Já joga numa vez, né. Pois é. Nossa, que legal, que papo mais além do que eu já imaginei. A gente vai falar de lei, mas sua conversa foi muito mais profunda do que nossa, a gente pode ficar uns 12 dias falando com ele mesmo, aí tinha uma conversa de umas 12 horas. A gente pode falar assim. Agora falando um pouquinho de lei, tem gente que não tem acesso perdão, tem gente que não sabe como funciona a Lei Rouanet, né. Eu já vou chegar conversando que eu moro num bairro aqui de Curitiba, eu moro no Xaxim, e eu tenho, um carteiro meu, conhecido, que eu entrega para mim a correspondência ou na minha casa na casa da minha cunhada, e ele veio me entregar uma encomenda e falou assim: "Ana, o correio tá um desastre. E eles estão dando dinheiro para X artista fazer uma turnê. Como que pode isso?" É, a pergunta é como que pode ou como não pode, né, ou enfim, ou se deveria, né, ou não devemos, né, porque é uma coisa bem controversa. E vamos falar os nomes. Sempre tá na rede social, assim, é o Caetano, é o Chico, é a Bethânia, é Não, o e são Gil, artistas é consagrados, Cláudia Leite, né, porque né. a gente não vê os pequenos artistas, a gente não vê alguém local, assim, que pegou esse dinheiro e deu um impulso. Você já vê Ivete Sangalo com um nome, com dinheiro, pegando grandes verbas. Fora o que a gente não vê. Por exemplo, a música é muito prejudicada nisso, porque, realmente medalhões conseguem o dinheiro, né, os grandes nomes, e o teatro é 10 vezes menos trabalhador e na taxa da Rouanet, assim, um pouco maior o teatro. Ele pega mais dinheiro do que a música, sendo que é 10 vezes menos trabalhadores. Nossa. Então tem uma desproporção também entre setores, e também tem a concentração regional. Inclusive o primeiro artigo que explica essa questão da concentração regional ou como é a manobra da Rouanet, são artigos meus de 15 anos atrás. Então, num artigo eu explico como é simbolicamente, se chama o conceito de mérito nas leis de incentivo à cultura, tá, pessoal? Dá uma buscada no Google, é o nome desse artigo. E eu explico como é nos bastidores, sem nomes, apenas em termos de arquitetura, como que movem essas peças para dar nesse resultado, o que está nos bastidores. Os lobbies. É a lobbies, mas é simbólico. Ele é estruturado anteriormente na negociação com os gestores das normas. Ou Os seja, editais são negociados. Quem que negocia os editais? Porque tem regras. O que está no papel determina o resultado. Então ele é muito antes do júri ou lá na frente quando aparece o artista. Ele é predeterminado numa série de redes de relações ocultas que acontecem nas salas fechadas. uma carta marcada. Ele direciona para que aconteça isso. Não é que ele é 100% eficaz, mas ele aponta o caminho. Então, em termos de estrutura, essas leis de incentivo que dizem que é mérito, né, você julga o mérito, mas a meritocracia não pode caber conchavo. Então, não é mérito. E você já viu o conchavo lá. O tempo todo. A estrutura ela é feita desde a conversa na sala fechada com o secretário ou com o jurídico de uma instituição, do como isso vai atender a fulana, ciclano ou determinados grupos.
Então tem uma questão de classe. Pierre Bourdieu chama, sociólogo francês, fala muito dessa coisa de como as elites se organizam de forma a manter o poder e criam as estruturas, as leis, tudo para se proteger e agem depois com uma soberba, né? E com a violência simbólica contra todos os outros que eles tratam como ralé, né? Então daí eles se defendem com uma ar de superioridade. E tem uma classe artística no Brasil, seja de esquerda, alguns às vezes são até de direita, ou gente que diz que é de esquerda, mas eu acho que é de direita. Mas o ponto é o seguinte, essa turma age como uma elite, então tem uma soberba, mas aí vem o pulo do gato. Não são eles. Esse é o ponto. Isso é o senso comum. Porque o que acontece é que a gente tem esses artistas, como o Lobão fala, né, o Regis Tadeu, ele fala lá, a máfia do Dendê, ele fala, Uhum. olha, pessoal, tem essas coisas, né? Tem, sei lá, em Curitiba tem a máfia do Batel, entendeu? Tem de tudo, você tá É. entendendo? E em São Paulo você tem o pessoal da Faria Lima, né? Alguns chamam Farinha Lima, né? Mas de qualquer maneira, Por que será? por que será? Mas o ponto é o seguinte, isso existe, mas o jogo é muito mais bruto. E aí, o senso comum, as pessoas veem que tem algo errado, mas o que é errado eu vou contar agora. Vou abrir o jogo ao vivo. Como? X a questão. X da questão é a seguinte: a Thatcher, Margaret Thatcher e o Reagan, Ok. quando eles acabaram com os Arts Councils, um acordo entre Inglaterra e Estados Unidos, lá na verdade de 70 para 80, eles perceberam que ficar fazendo fomento com o Estado não era legal para o Estado liberal e, ao mesmo tempo, para o mercado, para o sistema financeiro, para os bancos, para os ricos, é uma boa forma de você abater imposto. Então eles falam assim, vamos criar umas leis aqui que lidam com imposto. Uhum. Foram eles que começaram. Então essa coisa que o pessoal diz aqui, poxa, isso é coisa do PT. Veja, a lei foi Lei Sarney a primeira. Quem transformou em Lei Rouanet é o Collor, que era liberal. Quem transformou a lei em ultraliberal, que é voltada ao mercado, porque são as grandes empresas que captam imposto, Uhum. foi o Fernando Henrique. E o PT defende como se isso fosse uma lei de esquerda. Eu falo, pessoal, isso é uma lei neoliberal. Vocês têm que ter vergonha, tá? Eu tô dizendo isso pro pessoal, tipo, aquela esquerda que defende a Rouanet. Não, a Rouanet é um mecanismo neoliberal criado para atender a ricos do sistema financeiro para eles ganharem mídia e abater o imposto ao mesmo tempo. Então ele ganha dobrado, né? E aí eles definem quem vai ganhar. Como no Brasil tem uma coisa que a cultura brasileira ela é importante em português, então eles pegam alguns dos medalhões para usar, porque eles veem que isso tem um apelo. Ok, Então entendo. eles usam os artistas. Uhum. Esse é o lado que a gente fala da polêmica. O pior é a lavagem de dinheiro com o agro e o sertanejo, né? Ou então o funk e o tráfico, Opa, então o funk para o tráfico está para o agro sertanejo? que também tem lavagem de dinheiro e que também tem droga, né? Mas o ponto é, não, mas isso na política é notório, está em estudos, investigações, Polícia Federal não tem investigando, não estou inventando nada, é só olhar o noticiário. O ponto é que tem lei Rouanet aí, no meio dessa bagunça que eu acabei de falar. Por quê? Porque as pessoas perceberam que é o contador, o carinha da faixa preta aqui que ajuda o outro a fazer a lavagem, Sim. ele disse, nossa, pessoal, tem um mecanismo aí que é uma Fácil. maravilha. Só rico estava usando, mas a gente também pode. E aí começou a espalhar isso em vários lugares que já tem suspeita de crime organizado usando, a gente tem suspeita de lavagem de dinheiro do tráfico. Eu fui conselheiro nacional de cultura, pessoal, 12 anos. Eu vi muita coisa. E quando você tenta lidar com isso, eles te tiram de lá. Eu fui saído do MINC. Inventaram uma coisa, nem teve Você processo. vai botar a mão Então não na volte gaveta mais. dos caras lá? Mas Quer ninguém falar? gosta, assim, que você abra a gaveta e diga, vamos ver o que tem dentro. Vamos arrumar? Vamos arrumar. Eu sempre fui dessa assim, eu não venho com a crítica se eu não tenho uma solução. Então vamos arrumar, né? Então a gente foi lá tentar arrumar, e no meio dessa história a gente começou a ver um monte de coisa estranha. Por exemplo, quando começa uma ideia de regulamentar a lei para ela acompanhar a Constituição, o próprio governo do PT na época parou. Por quê? Porque estava interessante com a empresa pública passar do jeito que estava, né? Então tem um monte de projetos ali que as pessoas não sabem como acontece, ou se aconteceu. A gente nem sabe se o dinheiro foi aplicado de fato. E eu não sou crítico, pessoal. Na minha opinião, tem que investir mais dinheiro na cultura. Uhum. A gente precisa de desenvolvimento social e humano Tem que ter isso na Brasil. escola, que nem você citou lá atrás. na escola.
Então, a gente tem que pegar na comunidade, na escola, e tem que investir a cultura, chegar lá na população. Mas quais são os fatores? A Lei Rouanet chega a 2% da população, dos produtos. E quem consome cultura é quem já tem cultura, ou seja, não está chegando em quem precisa. Esse é um fator. Outro fator que é interessante é a gente avaliar que, apesar da Lei Rouanet poder ser captada no Brasil inteiro, ela concentra territorialmente em Rio e São Paulo, e não é nas cidades, é nos bairros nobres de Rio e São Paulo, e uns 30 escritórios de advocacia representam 80% a 90% de todos os projetos. Tem uma concentração de empresas de assessoria aí. Então isso é uma coisa, assim, eu já entrevistei 3 vezes o Lobão. Eu vou mandar esse vídeo para falar assim, Lobão, eu já tinha te falado disso, você fica falando lá da azeite de dendê, a máfia do dendê, mas tem uma coisa bem pior aí, tá, Lobão? Então é para dizer assim, tem um monte de coisas que ficam recalcados nisso, como que estão fazendo isso. E durante a Lei Aldir Blanc, voltando lá na Lei Aldir Sim. Blanc, eu e um grupo de pesquisadores, juristas, jornalistas, a Uhum. gente se juntou porque as vítimas não estavam pegando dinheiro, e as entidades nacionais da música me pedindo, Manuel, não está chegando e tem gente morrendo. Dá para fazer estudo, dá para mandar para MP, PGR, Uhum. Procuradoria, pedir informação, o que dá para fazer? Eu fiz os manuais de sobrevivência dos músicos, na época para os sindicatos, OMB, entidades de classe, para eles distribuírem, Uhum. EPI, segurança do trabalho, direitos, Sim. tomem cuidado, coisas assim, né? Fiz os guias. E fiz o estudo da Aldir Blanc. E isso acabou estourando com outros colegas no Le Monde, Diplomatique Brasil, 27 reportagens, que a gente levantou todos os dados de como opera isso e por que não estava chegando, entrevistando as vítimas e mostrando que tinha que criar uma maneira mais distributiva. E aí a direita dizendo, isso daí é ruim, não tem que dar dinheiro. E a esquerda dizendo, foi a nossa turma que criou o PL, então essa lei é nossa. E chegou para todo mundo. Ambos os lados errados. Primeiro, tinha que ter o dinheiro, que realmente é um setor fragilizado, a Sim. cultura, e estava em casa Sim. com dificuldade de trabalhar. Segundo, não chegou para todo mundo. Nossa estimativa foi que 97% do meio artístico e cultural do Brasil não encostou no dinheiro da Aldir Blanc, num momento de emergência. Então, onde que foi esse dinheiro? A gente descobriu, por exemplo, a gente cruzou 200 editais, 23 mil linhas de premiações, e descobrimos que tem uma elite que recebe mais dinheiro do que o resto. Né? Isso está tabelado, é público, podem procurar no Le Monde, está com os nomes abertos, porque a gente não xingou ninguém, não ofendeu, já não disse que tem nada errado ali. Ganharam. Alguém concorreu e ganhou. E está lá a informação para quem quiser. Está no Le Monde, A Crise da Cultura. No Le Essa Monde. aí, hein? É um especial de 27 reportagens. E lá, no meio da documentação, a gente percebeu agentes políticos com muita influência ganhando 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 prêmios da verba que era emergencial. E quando você cruza com editais normais, locais, estaduais, municipais, eram grandes ganhadores disso. Então, quem ganha muito já no dia a dia, ganhou muito do emergencial, quando a lógica era atender os que mais precisavam. Então, esses sistemas de editais estão ultrapassados e tem que quebrar totalmente, reconstruir do zero, com novas leis, porque ele reproduz um sistema de desigualdade. Não, e ele é muito falho, é fácil fazer que não seja justo. Sim, e aí entramos na coisa da atual do Ministério, que estourou nesse escândalo, e a gente fez de novo esse estudo aí da Rouanet, de todos os orçamentos, e foi uma coisa curiosa, porque a gente estava olhando tanto o governo passado quanto o atual e tentando entender porque tinha umas coisas que tinham dado errado. Por que ali cortaram dinheiro? Por que ali o dinheiro não está sendo aplicado? Tem que ser aplicado, porque, pessoal, é constitucional. São tratados internacionais ligados à ONU, a Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Isso não é uma coisa assim, não pode fazer. Tem um sistema de reciprocidade com outros países. Né? Uau. É uma coisa muito bem estruturada mundialmente. Para você ter uma ideia, o direito autoral está na Carta de Direitos Humanos da ONU. O princípio dos direitos humanos está lá. Né? Então, quando a gente fala de Constituição brasileira, é uma Constituição social. Mas essa lei é uma lei neoliberal e excludente. Então, as pessoas não conseguem chegar lá. Você tem que ter quem indica. Quem indica? Né?
E aí, quando chega nessa parte da gente olhar de perto do Ministério da Cultura, é que a gente foi puxar uns fios. Vamos olhar aquelas auditorias lá. E puxamos 3 ou 4. E aí o pessoal falou: "Olha, talvez tenha mais", mas não estava aberto. Tinha aqui no push da justiça, então veio o advogado para puxar. Uhum. Olha, a gente puxou 3, 4, veio 35 auditorias que estavam ocultas, com condenações em cima do Ministério da Cultura de gestões lá da época do Fernando Henrique. Nossa. E todo tipo de problema que vocês não olha, pessoal, é inacreditável o que tem de rolo na Ancine, Agência Nacional de Cinema, o que tem de rolo na Penab, o que tem de problema na Lei Rouanet, tudo descrito em detalhes para os auditores. Tudo já descrito com condenações e dizendo: "Tem que mudar isso, tem que mudar aquilo", e nenhuma gestão topava fazendo em essa série de Tá lá direita e de esquerda. guardadinho, todo mundo esqueceu, daquele Aí jeito que tá. aí a gente descobriu, começou a fazer esse estudo, começou a organizar isso como um documento, e aí um editor de um jornal tomou conhecimento e falou com a Folha de São Paulo, e a Folha de São Paulo passou para um editor, que passou para um jornalista, que passou para o outro jornalista que estava fazendo especial, e eles iam fazer um bate-papo do Ministério da Cultura, de ministros, avanços e retrocessos. Quando eles Uhum. olharam o nosso relatório, pessoal, vocês podem provar isso? Eu falei: "Tá aqui tudo auditoria". A gente abriu todas as auditorias para eles e virou um especial de 40 anos do MINC, com a posição do Ministério de um lado e do outro lado que a gente revelou, dizendo lá que o Observatório da Cultura do Brasil e eu abrimos os relatórios, e desde então aconteceu um boom no Brasil com esse tema. Porque agora é um dos temas do momento no Brasil, Uhum. o Ministério da Cultura, a ministra pegou dinheiro para show, comitês de cultura eram ligados a partidos, e estourou no Estadão e tal, não sei o quê. Aparecendo. E agora pedido de CPI da cultura, já tem um pedido lá, ainda não foi aprovado, mas estão assinando. Passou ontem o requerimento de que a ministra da Cultura foi convocada oficialmente agora pela Câmara dos Deputados para prestar esclarecimentos. E começou a acontecer um monte de coisa em paralelo. E aí apareceu novos dados da Rouanet, que essa foi acho que a bomba no meio de tudo isso. A bomba é a seguinte. Tem mais uma bomba. Não, é a maior dessas, 2 na verdade. Uma é que quando a gente abriu os dados, apareceu 26.000 projetos da Rouanet sem prestação de conta conclusiva, ninguém sabe como foi gasto. 26.000 processos que a gente não sabe para onde foi, como foi gasto É. esse dinheiro. Com média de R$1 milhão cada. Então a gente está falando de no mínimo 26 bilhões, sem ninguém saber como foi aplicado. E veja, pessoal, sou a favor da cultura, não estou aqui para falar mal de artista, eu quero que esse dinheiro seja usado por artista. Sim. Então a gente descobriu que esse problema vinha há décadas, não foi essa gestão passada ou a anterior, antes Sim. daquela, não, já vem lá dos anos 90 esse problema, e eles não conseguem sanar, e aí a ministra foi declarar junto com o secretário executivo do ministério de que fizeram 5.000 prestações de contas, então está resolvido. Só que a gente teve um recorde agora de 29.000 inscritos nos últimos 2 anos, e a média de captação é 30%. Então o que vai acontecer, pessoal? Vai entrar mais 10.000 projetos novos. Então se fizeram 5.000, então a dívida já foi para 31.000 projetos. Então está aumentando e ninguém quer combater. Virou uma coisa hoje em dia que política ninguém mais desce do palanque. Então um lado ou outro só ficam na rede social só falando. É muito fácil ficar aí nessa trincheira ó, confortável, né? E o papel? Resolver. Não, vamos no papel, vamos resolver. E o que acontece hoje em dia é que a gente não desce do palanque. A tal ponto que o nosso grupo, a maior parte é de esquerda, começaram a dizer que a gente é bolsonarista só para dizer que era a oposição criticando eles. Meu Deus, tem que rir, né? Tem que rir. Entendeu? Olha, agora a gente vai deixar o papo um pouquinho mais doce, um pouquinho Opa. mais leve. Olha, pessoal, isso é muito importante, porque eu acabei de falar aqui umas coisas que são meio amargas. Total, Mas tem que total. melhorar, pessoal. Olha, A sabe gente como tem que melhora? É, Isso, melhora se as pessoas querem. se você quer. Eu sempre falo que um relacionamento é sempre feito da primeira coisa é do querer. Eu quero ser melhor, eu quero ficar com tal pessoa, eu quero ser isso, é o querer. Com certeza. Entenderam? Chegou a hora da gente falar de família pavê. Tava Aquele olhando isso daí, pavê. tava pensando nesse Você assunto. sabe qual que é o slogan deles? Qual? É pra ver ou pra comer? Boa. É verdade. Da minha querida Tem um pra amiga mim aí? Naila, tem um pra você. Família pavê, esse aqui é o potinho de 150, tem de 300, tem de 400 gramas, tem de 1,1 kg, tem de vários sabores.
E você já conhece, Manuel? Não. A família Pavê é uma empresa aqui de Curitiba. Conhece a Naila do Disque Ingressos? Não me lembro. A Naila, que é dona proprietária da família Pavê. Só. E ela é uma grande. Vou abrir para você, tá? Ela é Não é pra mim? uma grande empresária aqui, apoiadora do nosso projeto. E a gente gosta de falar dela porque ela é incrível, o produto dela é maravilhoso e traz um momento descontraído e leve, né? Esse aqui que você vai experimentar é o tradicional. Ah, eu gosto do tradicional. Gosta? Pessoal, desculpem, mas esses dias eu tava numa live, eu peguei uma Fala. tacinha de vinho e falei assim, agora desculpem, mas é o meu momento porque a semana anda dura, sabe? O trabalho tá pesado. Com licença. Ai, delícia. Vamos fugir um pouquinho, a gente já volta para esse papo brabo, mas você contou para mim que você gosta de esportes radicais? É isso? Gostava, né? Gostava, mas você é jovem ainda. Conte quais foram os esportes que você Olha, praticou. 35 anos de trabalho, eu já tão jovem eu não sou, né? Não, tá bem, tá bem. Eu fui da equipe paranaense de atletismo, fui de Vonzia, fui da equipe de basquete, de handball do Positivo, e os esportes leves. Não, eu quero saber desses Esse é o que leve. você falou que deixou você Da que... equipe do Amaral. Ai, do senador natação. Amaral, que legal. E desde 1980, ela ainda aberta, a piscina. E aí mas eu sempre gostei de coisa assim radical, de pular, de girar. E aí eu fui pro Kung Fu. Sou aluno até hoje, Legal. o mesmo professor até hoje, é o segundo formado no O Brasil, mesmo mestre, quem é? o mestre Lee, que é aluno do grão-mestre Chan, que trouxe o Kung Fu pro Brasil, ele é o segundo formado no Brasil. Eu já não posso mais praticar Kung Fu, infelizmente, porque eu me quebrei muito. Mas hoje a gente faz um Tai Chi, faz umas coisas lá. Coisa mais light. É uma coisa light. Mas aí eu adorava dar pulo, salto e tal. E aí eu descobri uma coisa que eu vi em filme, que eu nem sabia que a gente dizia que ia pro parquinho, né? Daí eu fui descobrir que é o tal do Le Parkour. A gente ia pro parquinho ficar dando salto, pulo e coisa assim. E eu comecei a adorar aquilo e cada vez fazer coisas mais radicais e cada vez eu me quebrava mais e eu dizia, agora eu vou fazer pior, mas... Aonde que fica essa tua escola aqui em Curitiba? Não, isso não tinha. A gente chamava, vamos pro parquinho. Sério, não tinha nem o nome Le Parkour, a gente nem sabia. A gente praticava o Le Parkour do que a gente via em filme. Isso só nos anos 90 começou a ficar difundido. A gente já fazia isso nos 80. Gente, você sabe, Le Parkour é aqueles caras malucos que saem correndo e pulando de um prédio pro outro, altura. Os caras não estão nem aí. Você nunca olhou? Você olhava para baixo assim ou você só ia e olhava um horizonte? Você tem que calcular. É um cálculo. Você não Tá, vai- mas não é um cálculo exato, é uma coisa assim, eu acho Não. que dá. Você não pode falhar. Mas eu nunca pulei de um prédio vizinho do outro, assim, né? Isso é muito loucura, mas de varanda e coisa assim, claro. Mas a gente fazia Qual foi escalada a por fora. pior queda que você teve que você se machucou mais? Não, teve quedas que ninguém sabe como eu não me machuquei. Por exemplo, eu saltei da escadaria da UFPR do prédio velho aqui. Quem conhece a altura de lá sabe o que eu tô falando. Mas eu fazia... Tem foto disso, inclusive. Se quiser passar pra gente. O Arthur de Braschi, designer conhecido, amigo do Marcelo. Ele fotografou. Ele tava lá, ele que fez a foto. E a gente fazia essas loucuras. Mas o bicicross, a rampa, a coisa da rampa, das piruetas, fazer isso, ela sempre é um pouquinho mais radical. Porque você tá sem equipamento de proteção, num veículo de 2 rodas que tem um balanço desequilibrado. Uhum. E as batidas eram horríveis. Quebrava osso, cartilagem Você tem alguma exposta. parte que você não quebrou? Eu tenho mais de 30 ossos quebrados e 200 pontos pelo corpo. Eu tenho fratura na primeira, na terceira, nessa e na C5, na L5. Ó, você fez o nosso diretor sair da salinha dele ali. O que você quer perguntar pra ele? Nada? Então era terrível. Olha, E, sempre gostou de correr perigo. Um era pulando, agora é falando. você leva um processo de um governador, você briga com uma ministra de Estado, entendeu? É tipo Le Parkour, sabe? É um esporte radical. Eu acho que o Le Parkour era mais fácil, hein? Era mais fácil. E aí, gostou? Aham. Não é o melhor pavê que você comeu na sua vida? Escute, você tem mãe? Tenho. A tua mãe morreu do coração? Olha, depois de uma época eu já me estudava em casa. Ela ganhou um sangue frio assim, por exemplo, tem uma cicatriz aqui, pessoal. Tá vendo? Aham, bem de leve. Ela me costurou em casa.
Já chegou num ponto assim que ela já não me levava mais no pronto-socorro. Não, eu vou ver aqui que eu Eu vou dei colar trabalho. esse troço aqui. Não, eu dei trabalho. Olha, pessoal, a minha família sofreu comigo. Eu dei trabalho para todo mundo. É duro até hoje. Duro até hoje. É bom as pessoas que dão trabalho. Se você tem responsabilidade, tá tudo bem. Dá trabalho, todo mundo dá. O duro é quando você faz os outros limpar a mesa. Aí não dá. É, eu às vezes preciso de ajuda. Às vezes você tá assim numa briga, processo de sindicatos, gente tentando te pegar, você falou alguma verdade, aí você tem que contar com o escritório da advocacia Já foi ameaçado de vida? várias vezes. Inclusive músico que pegou lei de incentivo aqui em Curitiba. É, Tem muita panelinha aqui em Curitiba, que você falou da panelinha lá do Dedê, lá da... todo lugar tem. Como que você acha a cena local curitibana musical? Não digo só do rock, de tudo. Bem, vamos falar coisas boas e coisas ruins, né? Senão ficar só puxando cacete é complicado. É, vamos começar pelas É. boas, então. Eu sempre gostei de Curitiba, uma cena criativa de rock, com muita experimentação em sons alternativos, né? Eu tenho muita demo lá no museu, a gente fundou a Fonoteca da Música Paranense, né? Eu fundei esse acervo da música local. Eu lancei o livro A Desconstrução da Música na Cultura Paranaense, Olha que legal. o livro sobre a música do Paraná. Aonde que a gente consegue ter os livros pra comprar? A maioria tá esgotado, eu tô tentando reeditar tudo, tá, pessoal? Logo vem. Mas Eu tenho uma amiga que tem uma editora, tá? Oba, Gente precisando de boníssima. ajuda. Ildiane Camargo. Vou De verdade. depois assistir e procurar ela. Uhum. E aí o que acontece? Ah, eu comecei a estudar essas cenas, são várias cenas. São cenas de nichos, de segmentos, e daí você vai descobrindo o metal extremo, né? Eu ia na Bola de Neve ver metal gospel e depois ia no Pô, é satanista na bom. mesma noite. Eu ia Tudo bem. do céu ao inferno na mesma noite. Né? Daí, Entre o céu e o inferno. céu e inferno. Da riqueza e desgraça. Aí punk, indie, industrial, né? E Curitiba, assim, com muita coisa muito bacana, psychobilly, é uma cena muito forte. Então eu acho que a cena de Curitiba ela é diversificada, é criativa, muita banda sem compromisso comercial. Essa coisa do Spotify trouxe muito artista querendo fazer pop, que é uma cena de uma nova MPB, que é um pessoal muito focado na modinha do momento. Ah, fizeram isso, vou fazer igual, né? E que eu não acho criativo. Desculpem, pessoal, vocês da nova MPB de Curitiba é a parte chata da cidade. Eu também acho. Não, desculpa, são meus amigos. Tem um outro ali que eu gosto mais, né? É mais autêntico, mas assim, A autenticidade falta muito mesmo. querer cantar tudo suavezinho, copiar estéticas do momento, né? E tem o pessoal do rock aqui, do underground, que vamos tocar o horror, fazer o contrário do que tá na mídia. Sim. Isso é muito legal, porque aí tá a potência criativa da cidade, né? Então, eu realmente sempre gostei muito da cena daqui. E tem vários colegas pelo Brasil que são pesquisadores de underground. A gente montou a rede nacional, o Museu do Som Independente, que são museus comunitários e caseiros de pesquisadores como a gente. Esse você juntou 400? Não, esse é o da local, é O local. da música paranaense. Hoje o Rodrigo Amaral é o presidente, tem uma diretoria. Eu só passo para dar oi lá, pessoal, assim. Oi. Eu criei, mas Oi, tá tudo bem. pesquisei, Agora tá tudo conta bem por aí? conta de vocês. Tá tudo bem aí, montei o acervo, mas agora como se diz, é da galera, não é mais meu. Que legal, mas eu acho que o Eu intuito doei. da música é esse, né? Eu doei porque tem que ser da cidade. E a gente pensou, puxa, tem um monte de amigos nossos na mesma situação. E a gente começou a procurar os amigos pesquisadores no Brasil e criamos uma rede. A rede saiu de Curitiba, já está no ABC Paulista por uma questão simbólica, Uhum. da raiz do punk brasileiro. Uhum. Então, ele levou para o ABC a rede. Hoje a Tina Kurtz é a coordenadora. E lá a gente já unificou 50 coleções e acervos do Brasil que fizeram um trabalho parecido com o que a gente fez em Curitiba de pesquisas de cenas independentes. São pesquisadores de rock underground, de cenas independentes, que tem uma rede para pensar como a gente vai defender a memória, como que a gente vai difundir isso daí, como que essa cultura vai, nesse tempo de IA, né? A gente vai ter que criar um selo amigo, assim, vai vir na estampa das camisetas, nos discos, nos shows vai ter um carimbinho dizendo assim, não foi feito com IA. Isso vai ser o valor do futuro. Eu também acredito nisso. E acredito até no modo que a gente apresenta. Tudo que acontece na vida, quando não for feito por IA, vai ter um outro peso. Vai ser um tipo de qualidade. Eu não vejo mal em usar a tecnologia. A tecnologia tem que ser bem usada. Ajuda. Ajuda. Mas isso é uma questão. Agora, Curitiba também tem seus problemas. Eu nunca falei isso ao vivo, tá, pessoal? Não é ao vivo, é gravado. Assim,
pro ar, né? Tá tudo Tá certo. tudo bem, mas eu nunca falei isso assim numa entrevista. Curitiba tem um forte laço com grupos mais extremistas daqui, ligados a grupos europeus, que tem uma coisa meio de supremacismo branco. Tem uma coisa muito forte dentro disso em alguns agrupamentos. Tem uma antibrasilidade que esconde um preconceito com o nordestino. Você acha que isso existe? Tem, não é todo mundo. Sim, Existem óbvio. algumas cenas. E tem ali muita briga. Tem umas coisas veladas, porque lá no passado, nos anos 80, deu briga de gangue, pessoal. Eu peguei o finalzinho dessa época. Só levei uma canivetadinha assim e saiu tudo bem. Mas naquela época era direto briga. Você conheceu o Clemente? Sim. Nossa. Ele era o primeiro punk preto que eu conheci? Eu sou muito amigo do Edson de Vulcanes, que também é filósofo de formação, poeta da turma que faz letra do Beija-Força, Uhum, punk lá da geração de 79, uhum. negro, né? E que é uma figuraça, né? Me ensinou muito sobre o punk, né? Sobre essa cultura, essa ideologia toda. Enfim, então tem umas coisas estranhas em Curitiba que ficam veladas, como o conservadorismo daqui, porque que tu vota no Plínio Salgado, lá atrás, que era o Doanauê, que era o Partido Uhum, Brasileiro, ele foi mais uhum, votado no Paraná, uhum. né? Ou por que que em Curitiba tem essa coisa assim, sei lá, adoro a linha do lava-jatismo, Sérgio Moro, República de Curitiba. Veja, pessoal, eu bato na esquerda e na direita, tá? Vocês não fiquem pensando assim que eu não vou bater num lado ou no outro. Eu tô dando um exemplo para dizer que tem uma coisa que foi construída nos bastidores de Curitiba com as ondas de imigração, né, com influência, sei lá, do fascismo da Itália, com influência do que veio da Alemanha, que é muito da formação do povo daqui, em que tem um autoritarismo de fundo. Eu estou falando de banda e estou falando de política, porque isso tem a ver com identidade. Então Curitiba tem uma coisa assim muito recalcada, muito reprimida, tem uma coisa, o pessoal muito fechado, sabe? Porque não é de Curitiba, o pessoal aqui é mas é bem fechado. E aí o rock ele pode ser tanto uma expressão da pessoa externalizar um ódio que ela tem um preconceito, como ela também ir contra isso, ser uma pessoa rebelde e dizer assim: "Pô, a cidade é muito careta", e daí Uhum. explode isso no rock. Então o fato de Curitiba ser essa cidade muito, verticalizada, organizada demais, com todos esses traços autoritários, herança genética, identitária, cultural, Uhum. faz com que Curitiba seja um caldeirão interessante para o rock, porque daí quando eu digo isso, eu digo que disso dá um monte de confusão, pessoal. E isso E é umas legal confusões também, legais, tem da porque tem debates, a gente não tá falando dessa ideias parte do preconceito, nada, mas essa junção de coisas, né. e conflitos, e isso enriquece o cenário, porque daí tem um monte de situações que levam os grupos a se expressarem, inclusive uns contra os outros. Por isso que tem tantos nichos, estéticas, subgêneros, e turma toda dividida, né. Uma vez eu estava na Jovem Pan, naquele programa de humor da noite, que é bem audiência altíssima, Uhum. e aí o Zene, o Johnny, amigos meus que eram da Transamérica, estavam lá, e aí o cara me pergunta, assim, imitando com a voz do Greca, um dos comediantes: "Mas, Ah, Fael, fale o Lamour, é, nosso amigo. fale da cidade de Curitiba, o que que é a cultura de Curitiba?" Ele imitando o Greco. E aí eu digo assim: "Ah, Curitiba tem cultura, tem identidade, é um monte de segmentos, um monte de etnias, eram grupos que lá no passado conflitaram, tem 33 Então etnias". você acha mesmo que isso é da colonização lá? É lá da colonização. E lógico, tem aquisições, mas daí eu brinco, eu estava num programa de humor, né, daí eu aproveitei Sim. e falei assim: "Sabe aquele filme do Leonardo DiCaprio, Gangues de Nova York? Então, Curitiba é tipo isso". Né. Pô, deu de telefonema, gente elogiando e criticando, ficaram bravos. Pois é, o curitibano é complicado Fale mal de nesse lado, Curitiba. né. É, não o curitibano vira nossa, fica muito, muito brabo mesmo. Eh, Você acha que com tanta gente nova chegando em Curitiba, isso tá se quebrando, né, esse negócio da colonização, desse negócio duro, de ser tão de ser um eu me lembro, acho que foi na década de 90 que nós éramos considerados a cidade sorriso. Acho que foi eu não sei por que que eles As fizeram pessoas isso. não sorriem, pessoal. Como assim cidade de sorriso? As pessoas não cumprimentam o vizinho no elevador, Sim. né, um amigo meu, Cláudio Ribeiro, que é autor do hino do Coxa, Aham. ele entra em reunião dos músicos e diz assim: "Coxa, pra quem não conhece, é o Curitiba Futebol Curitiba Clube". Futebol Clube, é. E aí ele fala assim:
Meu vizinho não sabe que eu compus o hino do Coxa. Por quê? Porque não se cumprimentam, entendeu? Então é uma coisa que isso é bem Eu curitibano. sei quem é meu vizinho, né? Não Eu sei quem é meu sei. vizinho, né? Então, tem tudo isso, é realmente muito engraçado. E voltando à conversa do rock, que, né, foi a primeira pergunta que eu te fiz. Você acha que isso incomoda o resto do Brasil? Veja, não é que incomoda, Curitiba, ó, pessoal, não vamos ficar estendendo muito Curitiba, ainda vamos de assunto, mas só para arrematar essa, até porque o curitibano vai falar mal, vai entrar aí depois no chat, vão ficar falando um monte de coisa. Teve gente que falou bem, tem gente que falou mal. Nossa, tem gente que criou treta um com o outro. Menino do céu, a gente adorou. Porque a gente viu um monte de Curitiba barbaridade Mas ali. Curitiba é mal falada. Curitiba, ela é falada assim, é uma cidade organizada, é bonita, é isso, é aquele outro, e o pessoal fala assim: "Puta, mas o povo de Curitiba" Curitiba. falam mal da gente, pessoal. Então é algo que a gente tem que pensar. Tem uma coisa que incomoda nas pessoas, o jeito do curitibano, acham que tem soberba, que é arrogante, o curitibano especialmente, É o é o dono da clima, razão, a cidade é uma maravilha, então o curitibano também acha que é o suprassumo, é a última bolachinha do pacote. pacote. Então tem umas coisas assim que incomodam os outros, mas também falam bem da cidade, né? Então eu tenho uma piada que ela é muito desagradável. Eu sempre digo assim: "Eu adoro o povo mineiro". A gente podia trocar, a gente manda os curitibanos pra Minas e coloca os mineiros aqui. Nossa, ter curitibano vai ficar Vamos louco falar com isso. mal, vamos falar mal. Olha só que legal, que conversa agradável. Agora pra gente, encerrar essa conversa, que eu digo que eu quero que ela aconteça outras vezes, até sobre outras óticas. Você, com tanto estudo, tanta bagagem, tanta vivência, eu digo vivência de perto mesmo, lá em Brasília, vendo como acontece. Pelo que o Manuel luta hoje? Ah, isso é uma boa pergunta. Sabe, quando a gente vem, assim, numa cena muito ideológica, que a gente está defendendo a música, sabendo que tem uma indústria cultural alienante, você se forma no meio de uma galera pensante, com um livro na rua, lendo manifestos críticos, né. Quando você está ali no meio da galera, você acaba, simplesmente, eh, desenvolvendo esse senso crítico e você entra numa luta. E depois Uhum. você descobre que nem todos os colegas estão na mesma luta. Tem gente que estava ali só pelo for fun, tá tudo bem, né? Tem gente que dizia que é punk, hoje em dia é outra coisa, né? Mas você vai desenvolvendo uma ideia. E eu sempre entendi que as minhas lutas estavam na cultura, né? Mas a gente tem aí toda uma questão que é a cultura, ela produz sujeitos, ela produz subjetividades. Isso é Jacques Lacan. Então, tem uma luta por ser humano, né? Por ter um desenvolvimento humano pleno, as pessoas terem a oportunidade de poderem se desenvolver, né? E às vezes eu falo com alguns colegas que são das artes e a gente discute internamente, poxa, mas no fundo a gente tá meio cansado do sindicato, do não sei o quê, do blá blá blá. A gente pensa nas crianças. Então a gente fala assim, putz, é educação, né? Mas isso é como foco no sentido de que não adianta a gente dar muita volta, é ali a questão. Só que aí tem um ímpeto que é muito pessoal, é uma coisa muito minha, que ali eu sei, a gente tem que lutar, tô junto, vamos lá, vamos lá. Ok. Mas tem algo que me chama para dizer, temos que revolucionar esse mundo, tem algo errado aí. E eu não sei o que que é. Então a gente fica o tempo todo tentando entender o que está de errado, Tá indigesto. está indigesto, está indo para aquilo que a literatura lá na minha infância ia para o lado da ciência, da tecnologia, né, que é o high tech and low life, que é o Uhum. cyberpunk. Cada vez mais tecnologia, menos valorização da vida. E eu fico pensando como que a gente pode realmente fazer a diferença. E o que eu tenho feito é isso, eu tenho sempre procurado entender o meu papel, o papel da gente, os comunicadores, as pessoas da Uhum. cultura, as pessoas da educação, né? As pessoas que estão fazendo realmente alguma luta e as pessoas que não estão. Porque a gente precisa também parar com essa polarização boba, o pessoal ficar se xingando por bobagem, que isso é interesse do capital. Joga todo mundo para brigar e lá estão passando o que querem, Cortina de fumaça. cortina de fumaça. Então, como que a gente tira as pessoas da polarização? Em primeiro lugar, para de seguir líder, tá, cara? Para. Isso é bobagem, né? O negócio é que as pessoas têm que se comunicar, quebrar a barreira. Eu digo, quem teve em Brasília de verdade e viu lá a turma abraçada, sabe perfeitamente
que você perder parente, amigo, você brigou com um amigo ou parente porque por causa de política, fez bobagem. Vai lá, pede desculpas e mantém a amizade, né? Então a gente está com um processo de radicalização no mundo que é muito ruim, né? E isso não é Brasil. É mundial, aham. E as pessoas estão deixando de ter laços. Tecnologia, tudo isso aproxima e afasta. Isso a gente chama de esgarçamento do tecido social. É um tecido que está rasgando. E o que se perde quando rasga? O senso de humanidade. E esse é o ponto, essa é a luta. Todo o resto é bobagem. Chegaram para mim esses dias e falaram, mas Manuel, a gente precisa ver essa coisa do direito autoral na música. Eu estou fazendo esse livro que eu vou lançar logo. Uhum. Música e inteligência artificial. E Você aí, pode vir quando você for lançar ele, vai ser ótimo. Já tá mais convidado. legal. E aí, eu tô lá naquele processo, e daí eu entrei numa live com um amigo de São Paulo esses dias, e daí a gente tava batendo papo lá na live, e aí eu falei para ele assim, pois é, pessoal, a inteligência artificial talvez se funda a robótica, IA, né, os servidores, a internet, e eles dominem o mundo. Então por que a gente está discutindo o direito autoral na música? Talvez seja até bobagem. Tem uma luta aí que é pior. A gente está discutindo algumas coisas hoje em dia que a estrutura climática, a escassez de alimentos que está vindo, o desemprego, a crescente violência, que não é um governo, é desequilíbrio social e violência. Uhum. Né? Isso pode virar ondas de ocupação, de grupos pelo mundo famélicos viajando por aí, né? Com invasões, guerras de fronteira, a quantidade de imigrantes que tem hoje só teve na Segunda Guerra Mundial. A gente não está numa guerra objetiva e tem gente indo embora de países, né? Porque tem algo errado. Então a gente está discutindo tanta bobagem e a gente não está vendo o que está vindo ali na curva do rio. Eu estou nessa busca, eu estou tentando entender o que é a luta. Né? Eu tenho uma luta, é uma luta humana, mas o que a gente todo dia tem que descobrir porque a gente está sendo soterrado de bobagem. E eu digo para Intencionalmente. parem de discutir por bobagem. Aliás, eu gostava daquela época que a gente discutia solo de guitarra, e Sim. metal e punk, lembra? O pessoal brigava por Claro. causa disso. Eram brigas mais saudáveis. Era bobagem, mas era mais saudável. Você gosta da mídia do podcast? As mídias? Do podcast. Eu acredito que a gente precisa sempre estar comunicando e discutindo. Sem dúvida. E principalmente discussões que permitam justamente esses diálogos plurais e que permitam que as pessoas se aproximem e que tenham um tempo para desenvolvimento. Isso aqui é um espaço raro, tá, pessoal? Isso aqui que eu tô aqui muito feliz porque é um espaço raro, por causa daquele fenômeno que eu falei do TikTok. Quem é pai e mãe aí, corta essa merda, Meu filho não usa. corta essas coisinhas que é timeline. Corta, Que legal. sabe? A gente precisa pensar o que isso está fazendo de bem. Tá deixando uns caras lá trilionários e pro povo, assim, tudo bem, você pede uma tabela ali pro chat GPT, vê mais rápido, legal. Para quem sabe usar a ciência, tudo bem. Mas e o pessoal que foi fazer lá imagenzinha do estúdio Ghibli, no Sim. Japão? Gastaram sabe quanto? Não tenho ideia. Milhões de litros d'água. Porque são usinas hidrelétricas, termonucleares. Então gasta-se uma quantidade tão Absurda. grande. Até o dono da tecnologia teve que falar do impacto ambiental. O cara que não quer falar disso teve que falar. Tipo, usem isso daí para uma coisa melhor, por favor. Então a gente está nessa humanidade que está com essa só bobagem. Vocês viram aquele filme Idiocracia? É isso. Estamos quase lá. A distopia tá ali na curva, hein, pessoal? Vocês não vacilem. Mas a gente tem muita esperança que tudo vai dar certo. Na verdade, tem que ter. Tem que dar certo. Tem que dar, né? A gente tem que pensar assim. Muito obrigada por você ter vindo. Muito obrigada por você acrescentar tanta coisa hoje aqui. Eu quero que você venha realmente várias vezes. Quero Obrigado. expor o seu ponto de vista. Uma pessoa extremamente inteligente, capacitada, estudou muito e com uma visão agora eu vou ser polêmica neutra, né? Porque Talvez não. a gente tem uma filosofia aqui dentro, eu e o Paí, que a gente conversa muito, é dar espaço às pessoas. E a gente realmente não tender a lados. É a gente
poder discutir de forma saudável. Eu E gosto tem de os solos, das guitarras, que o AC/DC é melhor, que o Kiss, essas coisas. discutir as ideias, pessoal. Tá A gente não precisa bom. brigar, a gente pode ter lados, mas é Exatamente. legal bater papo. É legal bater papo, exatamente. Muito obrigada, Manuel, Eu de agradeço. verdade. Agradeço vocês. Venha logo para falar do seu livro, hein? Tá bom. Obrigado a todos aí que ajudaram na produção, o Papaíque, o Vitor. Obrigado, Ana. Obrigada a você. Obrigado pelo programa. Eu adorei o pavê. Uma delícia, né? É pra ver ou pra comer? É É. pra ver. Muito. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Isso aí que você disse é tudo burrice. Que som da Xuxa é esse? Porra!